Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Caio Mello, então está começando agora mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas, né? Essas lives que vem acontecendo toda segunda, quarta e sexta, em que eu converso com algum repórter da Esquinas para a gente destrinchar como é que está o processo de produção diário de reportagens deles, né? A questão da pandemia do coronavírus sobre várias óticas diferentes. E a ótica de hoje que a gente vai analisar a pandemia é a ótica dos direitos humanos. Então, como ficam os direitos humanos nessa pandemia, meio a esse contexto, com um caso em específico, o caso de um projeto, né, o Atende 2, que é um projeto, é um espaço de apoio humanitário às pessoas da Cracolândia. Esse projeto, esse espaço foi recentemente até fechado pela própria prefeitura. Então a gente vai conversar mais sobre esse assunto para saber então o que motivou essa decisão da prefeitura, saber mais sobre esse local, saber como ficam os direitos humanos dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social em meio a essa pandemia, como que eles podem se proteger, enfim, o que tem sido feito do poder público, por parte de ativistas, diversas outras questões a esse respeito. Para isso, eu vou conversar, eu até já chamo ele também, vou conversar com o Pedro Santi, ele que é repórter de Esquinas e ano passado ele se formou em jornalismo na Casper Libero, então ele é formado pela Casper Libero em jornalismo e ele está nessa empreitada da revista Esquinas também e ele produziu uma reportagem a respeito do Atende 2 e a gente vai conversar com ele a esse respeito. Eu digo a gente porque não só essa conversa, então você pode mandar sua pergunta aqui, interagir, da mesma forma que feito na live passada, na live retrasada. Felizmente a gente tem recebido grandes comentários, bastante interatividade, a gente agradece muito e lembrando que você, obviamente, pode fazer isso nessa live também. Pedro já está com a gente. Pedro, tá me escutando bem? Tô, salve Caio, tranquilo? Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Até para a gente começar então, Pedro, é um assunto muito importante na questão dos direitos humanos da pandemia, esse projeto da Cracolândia, enfim, e a sua reportagem trata do Atende 2, esse serviço que, como eu havia apontado várias vezes, que ele fornece ajuda e apoio para o pessoal da Cracolândia no sentido de abrigo, higiene e alimentação principalmente. Mas conta mais pra gente como é que funciona esse projeto. Ele é um projeto da prefeitura, quantas pessoas mais ou menos ele atende, sobretudo, que justificativa a prefeitura deu para o fechamento desse projeto? Salve, primeiramente boa tarde, valeu pelo convite. Então, Caio, o Atende 2, ele é um projeto hoje do programa Redenção do Dória e do Bruno Covas. Ele é um projeto que ele sempre foi muito criticado pela gente que faz ativismo no território, até pela imprensa, enfim. Mas nesse momento de pandemia, era o único equipamento que fornecia água, alimentação e abrigo para quem está no fluxo. O fluxo, para quem não sabe, é onde tem a maior concentração de usuários na Cracolândia. Então era o último equipamento que fornecia esse tipo de auxílio para os dependentes químicos e moradores da região. O argumento que eles usaram foi que eles transferiram alguns casos e dependentes para o glicério, que fica ali próximo, e o argumento foi de que o glicério ele tem um serviço melhor e ele vai abrigar melhor as pessoas. Mas a gente sabe que é mentira. Tá rolando um projeto muito forte ali, que é o projeto Nova Luz, e o Dória ele fechou alguns acordos e contratos com uma seguradora que tem construído prédios ali. E a gente sabe que a especulação imobiliária, para a especulação imobiliária, não é interessante que aquelas pessoas estejam ali. O programa ele atendia mais ou menos, em média, de 500 a 700 pessoas durante o dia, e à noite isso dobrava. Então, ou seja, é muita gente que vai ficar sem atendimento, é muita gente que vai ficar desamparada, é bem complicado, assim. E rolou essa ordem judicial, né, para reabrir, mas ainda nada, assim. A prefeitura recorreu e não está rolando nada. Isso até que ia pontuar contigo, né, que a sua reportagem foi publicada no começo do mês, quando recentemente havia sido anunciado esse fechamento por parte da prefeitura, e o Ministério Público chegou a classificar essa decisão como uma tragédia humanitária. A Justiça pediu para que reabrissem o local, então eu ia até perguntar em que pé que estava essa situação. Então realmente ainda não foi reaberto o Atende 2? Não foi reaberto, de fato o Ministério Público e a Defensoria Pública
emitiram uma liminar que exigia que abrisse, porque, enfim, é necessário. Mas a prefeitura recorreu dizendo que o serviço do glicério ele vai abrigar melhor as pessoas, porém a Cracolândia ela continua, ela não vai sair de lá, o fluxo ele continua lá e não tem nenhum atendimento lá. Então eu acho que o maior problema é esse. Eu acho que usaram desse momento de fragilidade das pessoas, dos ativistas, da própria imprensa, para fazer com que essas pessoas, tentar fazer com que essas pessoas saíssem de lá, né? O que não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. E só para entender, então, por enquanto a Tende 2 está fechado, as pessoas, teoricamente, têm que ir para o Glicério, esse outro local. Mas a prefeitura fez algum movimento no sentido de levar as pessoas que já estavam na Tende 2 para o Glicério? Como é que foi essa questão? Ou é simplesmente a pessoa por conta própria tem que ir? Como que fica isso, Pedro? Então, o Atende 2, ele tem um negócio que são os usuários cadastrados. O que eles fizeram até agora foi transferir os atendidos que eram cadastrados, mais ou menos 200 cadastrados, e esses 200 cadastrados foram levados para o glicério. Mas, assim, o fluxo ele continua lá e a Cracolândia ali, que é o quadrante da Rua Helvétia com a Dino Bueno e a Cleveland, continua muito movimentado. Então, ou seja, tipo, essas pessoas não vão para o glicério, essas pessoas elas usam o Atende porque elas já estão lá e porque é um serviço, um equipamento público que provém de alimentação, de água, de abrigo, enfim. A transferência para o glicério ela foi feita no dia que o Atende 2 foi fechado, com mais ou menos 3 ônibus e umas 4 vans que levaram essas pessoas para lá. Mas as pessoas não vão sair, mais ou menos 3 quilômetros ali do Atende 2 até o glicério, ninguém vai fazer esse trajeto para ir até o glicério, entendeu? Então é necessário que tenha um serviço público aberto na região da Cracolândia. Essas pessoas da Cracolândia, eu até imagino, você deve talvez acreditar nisso também. Você acha que elas estão mais vulneráveis ainda ao contágio do coronavírus, por exemplo, por não ter atendimento, por muitas vezes estar aglomerados e até por faltar, muitas vezes, serviços básicos de saneamento, enfim, água encanada para lavar as mãos. Então, todas as regras que a gente já conhece de longe, você acha que, então, é muito provável que haja um contágio em massa ali na Cracolândia? É um risco que está sendo... é um risco que essas pessoas estão correndo? Com certeza. As pessoas ali, naturalmente, elas já têm deficiências pulmonares, né? Então, tem muitos casos de tuberculose. E isso tem até encoberto algumas mortes que têm acontecido lá. Porque, por exemplo, no dia do fechamento do Atende 2, tinha um morto dentro do Atende 2, que não foi retirado até toda a imprensa sair, enfim. E a suspeita era de que esse cara tinha sido morto por tuberculose, mas não dá para saber. Tem muitos casos de pneumonia, então, tipo, você não consegue contabilizar como coronavírus. E isso é uma grande preocupação das pessoas ali do território, porque você não consegue contabilizar como coronavírus, são muitos casos que são pneumonia. O corona já está lá, obviamente, porque é muita aglomeração, as pessoas compartilham cigarro, compartilham cachimbo, enfim, não tem higiene. É complicado, o poder público realmente não está atuando, essa população está muito desassistida e quem tem atuado mais são as frentes de coletivos, ONGs e movimentos sociais mesmo, todo o projeto mais independente, assim. Está tendo algum amparo médico, por exemplo, lá no glicério, né? Algum amparo médico, alguma orientação que seja médica a respeito dessas principais práticas de eliminar o coronavírus, lavar as mãos, por exemplo, evitar aglomerações, ou nem isso chega? Não. Por exemplo, isso está sendo feito exatamente pelos movimentos sociais. Eu faço parte da Craco Resiste, que é um movimento social que atua ali no território. Semana passada a gente estava fazendo um rolê de lambe-lambe e a gente estava colando lambes informativos no quadrante do fluxo, que é a Cracolândia, para informar. E, enfim, muitas pessoas sem informação, muitas pessoas não sabem como pegam o coronavírus. E, inclusive, quando a gente foi colar esses lambes, a GCM impediu a gente de colar, porque, segundo eles, a gente precisa de um alvará, e aí a gente não conseguiu fazer a ação. Então, ou seja, a prefeitura ela não faz e ela ainda interfere, de certa forma, em quem tenta fazer.
A gente até conseguiu em outros dias fazer esse corre, foi muito importante, distribuição de kits de higiene, distribuição de alimento. O lambe-lambe foi muito importante, porque você bota a lambe ali no quadrante inteiro, então as pessoas estão andando e elas vão lendo ali, né? Tipo, geralmente são lambes muito simples e com informações que não chegaram até lá ainda, entendeu? Então, tá sendo muito mais feitos os trabalhos pela frente independente do que pelo poder público. Certo. Pedro, até eu tomo uma liberdade de aqui dar uma leve pausa para agradecer quem já está interagindo com a gente aqui, exemplo do Tarcísio Rodrigues, do Greg Prudenciano, do Dan Garzilo, a Isaura Zazal, Pedro Coelho e tantos outros que estão interagindo. Inclusive, já ia comentar até justamente que as pessoas poderiam mandar perguntas. Eis que chega uma pergunta da Fernanda Almeida. Ela está perguntando aqui quais cuidados de higiene você tomou para apurar na própria Cracolândia. E aí até acrescento um pouquinho, não só você, mas como todo esse pessoal dos movimentos sociais, que cuidados vocês têm tomado para estar ali, fazer qualquer tipo de ação, enfim, mesmo que seja de informação, que cuidados vocês têm tomado? É muito importante essa pergunta, porque gerou muitas discussões aí nos grupos de ações e de cobertura, enfim, porque mais do que o perigo de contrair, a gente corre o risco de levar esse vírus para lá, né? Acho que é um grande perigo. A gente conseguiu algumas doações de macacão e de viseira. Tem até o Makers contra a Covid, que eles estão doando viseira para o SUS, e eles doaram algumas viseiras pra gente. Então a gente vai, tipo, ao melhor estilo Chernobyl mesmo. Luva, máscara, viseira, macacão, enfim. Ainda assim é perigoso, mas se a gente não conseguir ir lá para atuar, realmente vai ficar mais desamparado do que já tá, né? Então é uma alternativa que a gente encontrou aí. Exato, não é 100% seguro, mas ainda assim é quase isso, próximo disso, e a maneira de continuar a fazer com que as pessoas não se infectem, enfim, é um trabalho bem bacana nesse sentido. Sim. E até te perguntar, os movimentos sociais, tanto quanto a esse fechamento do Atende 2, como por exemplo nesse programa Redenção de 2017, enquanto o João Dória ainda era prefeito, né, então né, nesse contexto, nessa outra época, os movimentos sociais dessa parte em específico, claro, eles são unânimes em criticar essas decisões. Existe algum que está apoiando essa decisão de alguma forma, só para a gente entender bem o quanto essas ações do poder público têm entrado em conflito, no embate com os movimentos sociais também. Então, não só a decisão do Atende 2, mas a gestão Dória e Covas no geral, ela é muito criticada pelos ativistas do território, porque vem de uma gestão que teve, assim, eu particularmente tenho algumas críticas, mas ele traz uma luz muito grande, que é a gestão do Haddad, né? O programa de braços abertos, ele traz uma coisa que até então nunca tinha acontecido ali na Cracolândia, que é uma assistência social muito forte. Até então, a discussão era nessa dicotomia de que a solução era policial ou saúde pública. O Haddad ele chega e ele propõe um novo caminho, que é a assistência social. Então ele arruma moradia para as pessoas, emprego, psicólogos, ele constrói toda uma rede. E tem até um dado muito interessante, que o projeto ele atingiu mais ou menos 380 usuários e 75% parou ou diminuiu o uso. Então, eu considero um trabalho que foi de sucesso. Quando entra o Dória, ele muda totalmente esse discurso e dá à luz essa narrativa de que de braços abertos com a morte e tudo mais, corta o programa. Inclusive, tem vários casos de muitos fechamentos de hotéis sociais, como é o caso do Hotel Parque Dom Pedro, tem até um filme disso, que é o Diz a Ela Que Me Viu Chorar. E aí mostra também essa transição, que as pessoas elas saem da rua, elas conseguem moradia durante um determinado tempo, entra o Dória, elas voltam para a rua, entendeu? Então, no geral, a gestão Dória e Covas ela é muito criticada, porque ela também traz algumas ideias de violência institucionalizada que já tinha na gestão do Kassab, que foi quem começou com isso, com a Operação Dor e Sofrimento. Ele tenta fazer a mesma coisa, que é tirar a Cracolândia, e aí isso espalha a Cracolândia pelo centro de São Paulo, depois ela volta, porque é isso, a Cracolândia ela não vai sair de lá com violência policial, e isso já foi comprovado diversas vezes. Acho que é basicamente isso.
E até o Rodrigo Ratier aproveitou para comentar, o Rodrigo Ratier que participou até da primeira live aqui da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas, ele que é supervisor de Esquinas, ele parabenizou você, disse que é um baita trabalho que fazem ali com os mais vulneráveis e um trabalho também muito bem feito na sua reportagem que conseguiu trazer uma visão, né? Apenas uma ótica desse problema que é muito complexo, muito amplo. Sim. Agradeço também aqui a participação da Cíntia Malley, da Lívia Marques também que estão interagindo bastante. Claro, você pode continuar interagindo aqui com a gente, que o papo está realmente fluindo muito bem. Pedro, eu ia perguntar para você justamente o ponto, você é formado em jornalismo na Casper Libero e também é um ativista social. Então você faz parte desse ativismo ali específico na Cracolândia, enfim, ativismo social. Dá para unir o jornalismo com os movimentos sociais ou com o ativismo social? Qual que é a sua opinião a esse respeito? É um tema de uma certa polêmica, ainda não tem uma resposta pronta dentro do pessoal que se propõe a estudar o jornalismo, por exemplo, né, os comunicólogos, que eles não têm uma resposta pronta, várias opiniões a esse respeito. Qual que é a sua opinião enquanto jornalista, enquanto ativista também? Massa. Primeiramente mandar um salve pro Rodrigão, grande professor, referência aí. Então, velho, eu acredito que sim, na minha opinião eu acho que sim. Ano passado eu produzi um documentário lá, que inclusive foi meu projeto de conclusão de curso, e essa pergunta é uma pergunta que ela vem sempre, né? Tipo, tem como ter o ativismo social e o jornalismo, mas na minha opinião o ativismo social ele surge por uma necessidade de justiça. Eu acho que essa necessidade de justiça é mais humana do que qualquer outra coisa. Então eu acho que não tem problema se você for ativista social e jornalista ao mesmo tempo. Eu acho que você tem que saber sim separar as duas coisas, mas eu acho que vai ter uma luta maior no fim disso tudo, que é a luta pela justiça, pelos direitos humanos, e eu acho que é esse que tem que ser o foco. O Rodrigo Ratier aproveitou e mandou outra pergunta aqui. Ele perguntou como é que está o posto que ficava dentro da Cracolândia, ali, pela sua percepção, pela sua vivência ali, como exatamente está o posto que tinha ali na Cracolândia e acabou sendo fechado. Ele pediu sua percepção a esse respeito. Como que está o fluxo em si? Aqui eu vou até tomar a pergunta dele aqui, que as interações acabou subindo, acabei perdendo. Olha, ele perguntou, Pedro, como está o atendimento à população da região com o fechamento do posto que ficava dentro da Cracolândia? Sim, o atendimento da região está sendo com tiro e bomba, velho, essa é a verdade. Os casos de violência policial, eles aumentaram e, enfim, é muito, muito complicado, assim, porque depois que acontece esse fechamento e aí, tipo, a população ela fica sem atendimento e aí aumenta os casos de violência policial, são inúmeros casos de pessoas do território que mandam pra gente, enfim, o atendimento está sendo com tiro e bomba, infelizmente é isso. E até os outros serviços sociais, semelhantes a esse do Atende 2, de outras regiões que não a Cracolândia e que são mantidos pela prefeitura, eles estão nesse processo parecido com o Atende 2 de fechamento? Você tem alguma informação a esse respeito das outras regiões também, até de dentro do próprio movimento social? Eles estão falando alguma coisa a esse respeito de outros locais também, outros locais de vulnerabilidade social? Não, assim, o Atende 2, ele era o único ali da Cracolândia, realmente, equipamento público. Um problema que é muito forte ali na região são os albergues, que também são equipamentos públicos. Inclusive, o Gustavo tá aí, a gente fez uma matéria sobre uma denúncia que o Fábio, que é um amigo nosso, estava em um albergue, fez, e que a situação é muito complexa dentro dos albergues, que você corre o risco de pegar o coronavírus lá mais do que na rua, porque é muita aglomeração, são casos de as cozinheiras sem a proteção, sem luva, fazendo comida, não tem higiene no banheiro, não tem sabonete, enfim, tipo, essa é a situação de vários equipamentos públicos e centros de acolhimento. Eles deviam acolher, mas eles estão oferecendo mais risco do que na rua, e isso é muito complicado, né? E com um problema dessa magnitude, né, não só da Cracolândia, esses problemas dos albergues, enfim, toda essa questão social, o que o poder público poderia estar fazendo, que não vem fazendo, a esse respeito, em especial num contexto de pandemia, como o contexto atual, né? Nem que fosse uma coisa mais provisória, talvez,
talvez seria, o que talvez poderia estar sendo feito e o que, por exemplo, os movimentos sociais propõem que a prefeitura ou o governo estadual fizessem? Bom, primeiramente, moradia, né? Eu acho que tinha que rolar moradia para todo mundo, porque, enfim, se fala muito em quarentena, mas quando a casa da pessoa é a rua, não tem como fazer quarentena, né? Então, esses casos, eles aumentam, eles se multiplicam na rua, e isso acaba se tornando um grande problema que ele é encoberto pela própria prefeitura, pelo próprio governo, e só quem está acompanhando e assistindo de perto mesmo consegue perceber realmente o terror que é isso para quem está lá, né? Para quem está vivendo isso. Então eu acho que moradia é a primeira coisa. Informação, eu acho que tem que ter um projeto social igual os movimentos sociais têm feito, distribuir panfletos, enfim, não sei. Informar sobre os reais perigos do coronavírus, como você faz a prevenção, porque a gente chega lá, eles não sabem, eles não sabem que se eles passarem a mão na boca, se eles passarem a mão no olho, é aí que está o risco. Eles acham que às vezes quem vende máscara é porque está com coronavírus, às vezes rola muito isso, né? A gente chega lá para ajudar, a gente está tudo de máscara, viseira, aí a galera começa a gritar o coronavírus aí e tal, não sei o quê. Tipo, realmente, vem dessa falta de informação. Alimentação, tá rolando uns projetos bem legais dos franciscanos ali no Largo São Francisco, dos movimentos sociais do Edley, da Craco Resiste também, mas tem que rolar também as bocas de rango da prefeitura. O que a gente fez, por exemplo, esses tempos foi mapear todas as bocas de rango e botar vários mapas ali pelo centro, porque às vezes estava rolando um negócio de uma boca de rango ficava muito lotada, porque eles não sabiam das outras. Então, falta da prefeitura de informar onde são essas bocas de rango. Acho que é isso. As bocas de rango é um serviço de alimentação, imagino, claro, pelo nome. Como é que funciona a boca de rango? É bom prato, é todo esquema, R$1. Ah, sim. Uhum. Serviços como esse, não necessariamente só esses, né? Sim, mas assim, os serviços estão lá, mas muitas pessoas não sabem todos os lugares. A gente teve que fazer esse mapa. Então eu acho que é isso, falta assistência, né, da prefeitura e do governo. Não tem nenhuma, e nesse momento parece que está tendo menos. Então, tipo, isso é muito preocupante, porque nesse momento que tinha que fazer o mínimo, pelo menos, eles não estão fazendo, e está rolando mais violência policial. E é bem complicado, bem triste. A pandemia de coronavírus, então, com tudo isso que você vem nos dizendo aqui na live, essa pandemia, ela agrava os problemas sociais enormes que já existem em São Paulo, ou ela mais revela do que tudo, ela mais escancara o tamanho e a complexidade desses problemas? Eu acho que os dois. Eu acho que ao mesmo tempo que ela piora, ela escancara, né? Porque ela está criando um fenômeno muito perigoso ali no centro, principalmente na Cracolândia, que são essas mortes por causas indefinidas, que geralmente são ligadas a outros tipos de mortes que já tinham antes, como tuberculose e pneumonia. Ela escancara a falta de assistência da prefeitura e do governo, a falta de cuidado, o abandono, o descaso, e não sei te dizer se isso é bom ou ruim, só o tempo vai dizer, assim, cara, mas que no momento tá sendo muito triste ver o que tá acontecendo, sim, tá sendo muito cruel, assim, o que tem feito com essa população, que como na maioria das vezes é quem acaba pagando o preço, né? Infelizmente. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação de todos vocês que estão acompanhando a live. Enfim, eu confesso até que as interações foram tantas que eu me perdi aqui, não estou conseguindo anotar todo mundo que está aqui interagindo com a gente, mas, por exemplo, o Novo Burgers, a Gnoel, o Alex, o Gustavo, enfim, todos vocês que estão acompanhando, interagindo de alguma forma, fica aqui nosso agradecimento e que bom que vocês estão, espero que vocês estejam gostando realmente, porque pra gente é sempre um prazer que vocês acompanhem com tanto afinco do jeito que vocês fazem. Pedro, como a gente já havia comentado até, você é formado na Casper Libero, no passado jornalismo, né, e também ativista social, enfim. O que levou você então a participar dessa empreitada da revista Esquinas? Foi essa pauta em específico? Foi o projeto em si, a importância da informação? Conta pra gente isso daí, fiquei bastante curioso. Então, quem me convidou inclusive foi o Rodrigão, o Ratier.
Ele sabe que eu já faço esse ativismo, esse trabalho na Cracolândia tem um tempo. A gente estava organizando, inclusive, uma exibição na Casper do documentário que a gente produziu ano passado, só que aí com essa pandemia teve que ser adiado. E aí, enfim, ele comentou comigo como estava a situação e se eu não tinha interesse de fazer uma matéria para esquinas, assim. Visto o momento e que eu estava no dia do fechamento, eu tinha um material legal, eu falei, pô, por que não, né? Contribuir com a informação é sempre legal e nesse momento eu acho importante demais o papel da mídia e da imprensa na cobertura desses eventos, assim. A gente tem colocado em risco a nossa saúde, a saúde de outras pessoas, mas, enfim, se não tiver alguém reportando o que está acontecendo, fudeu, né? Essa é a verdade. Foi aquilo que a gente via conversando, né? Que para além dos problemas de não ter água encanada, alimentação adequada, saneamento básico, essas pessoas da Cracolândia e de outros locais de vulnerabilidade social também, informação, né? É o que muitas vezes faz toda a diferença, saber quais atitudes, quais ações do dia a dia podem ser prejudiciais, quais são corretas, e todas essas questões e cuidados também que vocês vêm tendo que tomar. Até o Gustavo Luizon retomou aqui, Pedro fez a pergunta até que a gente tinha conversado um pouquinho sobre os cuidados de levar informação lá para o pessoal da Cracolândia, os cuidados até que você brincou, que parecia a roupa de Chernobyl, que vocês vestiam, a proteção, que é algo realmente que não é pecar pelo excesso, né? Não adianta, a gente tem que se proteger realmente, ainda mais quando a gente está indo para um local tão exposto. E até, emendando a pergunta que ele fez sobre os cuidados, existe algum cuidado no sentido de segurança pessoal de vocês ativistas, quando vocês vão para essas áreas de maior vulnerabilidade social? Existe alguma proteção nesse respeito? Primeiramente, salve pro Gustavo, a gente produziu junto ano passado o documentário. Então, você diz no quesito de segurança de assalto, essas coisas? Isso, violência urbana, que são locais que infelizmente sim. também tem uma certa chance disso acontecer, né? Sim, então, cara, como ativista, a Craco Resiste, ela acredita muito na redução de danos e a redução de danos acredita muito em vínculo. Então eu vou te falar que, sinceramente, quando eu estou no fluxo, na Cracolândia, eu me sinto mais ameaçado pelas forças policiais do que pelas pessoas dali. A gente acaba criando um vínculo, então, assim, a gente sabe que não vai acontecer nada com a gente ali por parte daquelas pessoas, sabe? Elas sabem que a gente está ali para ajudar. E, enfim, já teve caso de celular ser roubado lá dentro, em 5 minutos estava na mão da pessoa dona do celular, sabe? Tipo... Então, tem uma disciplina entre eles ali que é muito respeitada e vou te falar que, de fato, eu me sinto mais ameaçado pela polícia. Eu já estive lá quando estourou, quando rolou bomba. Eu sinto mais medo nesse quesito do que das pessoas que ali estão, assim, sinceramente. Você é um pouquinho utópico, idealista demais, talvez, para perguntar o que falta para o poder público criar esses vínculos que vocês, ativistas, criam com a população ali local. Onde que o poder público está errando nesse quesito em específico? Então, pegando o histórico das gestões, eu acho que é literalmente mais arte, mais cultura, mais assistência social e mais do que as pessoas precisam. Se fala muito em internação, mas, enfim, não é todo mundo que funciona igual. Eu acho que tem que parar de enxergar aquelas pessoas como usuários. E enxergar o João, enxergar o Lucas, enxergar o José, enxergar a Maria, enxergar o ser humano por trás e fazer um trabalho por trás desse ser humano. Eu acho que aí é que está a grande sacada. Porque quando você enxerga como massa, você automaticamente acredita que exista uma solução para essa massa, mas não é assim que funciona. Então, enfim, eu acho que é isso. É muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Chegar mais, pisar lá dentro, conversar com as pessoas, sentir quem são as pessoas e, a partir disso, fazer um projeto para cada um, assim, que é mais ou menos o que o Haddad tentou fazer, mas durou pouco tempo, infelizmente. E acredito eu que até a reportagem humanizada, que é o que muitas reportagens da revista Esquinas vêm fazendo, né, trazendo um personagem, ali no seu caso também não foi diferente, ali você abordou muitos personagens ali do Atende 2, ali da Cracolândia, enfim, a reportagem humanizada não deixa de ser uma abordagem humanizada, né, pro problema, é uma das formas,
que cabe à imprensa é a abordagem, cabe ao poder público são as ações humanizadas. Mas então do poder público a gente não vê tanto isso, infelizmente, muitas vezes por esse ponto de vista social, né? Não vê. E é legal você até tocar nesse ponto, porque também é um erro que o jornalismo ele tem cometido muitas vezes, né? Que é, às vezes, chegar lá, dar a notícia e ir embora. As pessoas lá, elas têm pavor de veículo grande, de veículo tradicional. Inclusive, a Record estava lá no dia do fechamento do Atende e foi hostilizado, assim, porque a galera sabe que a galera não confia, basicamente isso. A galera quer alguém que ajude elas, porque só elas sabem o que elas estão vivendo na pele, né? Então, quando a gente chega fazendo uma reportagem diferente, falando com as pessoas, olhando no olho, sabe? E que elas sentem essa verdade, o tratamento é diferente. Quando é só, vou cobrir uma pauta lá na Cracolândia, é complicado. É muito complicado, é um assunto que tem que ser discutido com mais complexidade, assim. Acho que é isso. Talvez até a mídia alternativa tenha essa oportunidade, né, de fazer mais tempo, de fazer algo, investir na humanização das reportagens, das abordagens, talvez, né, Pedro? Sim, eu acho que é o caminho que tem levado, né? Tem muitos veículos independentes que fazem um trabalho legal lá. Ponte, jornalismo, jornalistas livres, estão sempre por ali. Revista Vai da Pé, enfim, tem uma rede de mídia que tem olhado para esse povo, ainda bem. Mas é isso, né? A mídia grande é a mídia grande, a mídia tradicional é a mídia tradicional, né? É quem atinge a maior massa. Então, quando você enxerga a mídia tradicional como os grandes formadores de opinião e eles não abordam a questão como tem que ser abordada, fortalece esse estigma, né, em cima do usuário, em cima do dependente químico, porque a sociedade brasileira hoje é um grande problema esse, porque ela não consegue enxergar o usuário a não ser ele tomando bomba e tiro na cara. Ela não consegue enxergar que esse usuário ele tem que ter um tratamento igual a todo cidadão. Quando o assunto é droga, a sociedade brasileira é muito moralista. Isso tem que ser desconstruído. Eu acho que é um processo. Tá certo, Pedro. Agora até pra gente tá chegando aqui, nosso tempo tá chegando ao fim, né? Pra gente encerrar, qual dica, como formado, enfim, você daria para o pessoal, os voluntários da Revista Esquinas, em especial essas reportagens, qual dica, qual orientação que você poderia dar, qual conselho para nós jornalistas no geral, tanto na parte da reportagem, enfim, tanto na parte como jornalista mais experiente dos que lá estão ainda na graduação, enfim, qual conselho final, balanço final você pode dar? Cara, eu acho que antes de tudo tem que ter verdade, não só com a matéria, mas com quem você está entrevistando, com quem você está abordando. Eu acho que esse é o principal. Tem que ir para o campo, eu acho que isso é muito importante. Tem que ir para o campo, tem que dialogar, não dá para ficar fazendo as coisas de longe. Tem que sujar o sapato, né? Tem que sujar o sapato, tem que ir para cima. Eu acho que tem que ir para cima, tem que ter verdade, tem que ser sincero com todas as pessoas que estão envolvidas, e eu acho que não tem problema nenhum como jornalista criar vínculo, que é uma questão também que sempre me pega muito e me fala muito, né? Como você consegue virar amigo de quem se entrevista? Eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que o vínculo ele faz parte e somos seres humanos, e quando você aborda questões de direitos humanos, justiça, você acaba tomando essa luta para você mesmo. E eu acho que isso não é errado, sabe? Então acho que é basicamente isso. Isso não quer dizer que você não vai levar a informação com correção, com parcimônia, né, com parcialidade, neutralidade na medida do possível, nos casos, enfim, claro, não fere nenhum princípio jornalístico por si só. Pedro, muito obrigado então pela participação, por essa live, né? E agora até pra gente, o pessoal que ficou curioso em saber mais, tanto pela sua reportagem, as outras, o trabalho da Revista Esquinas no geral, tem que acessar pelo site, né? Lembrando mais uma vez, então é pelo site que a gente entra para ler as reportagens do Esquinas? Sim, eu tenho aqui o site, revistaesquinas.casperlibero.edu.br.
O nome da matéria que eu fiz é Isso é um Abandono? Em plena pandemia, Prefeitura fecha o único equipamento de banho e comida na Cracolândia, que conta um pouco sobre o Atende 2 e todo esse processo. Cola lá, o Rodrigo agora ele é editor-chefe da Esquina, né? Tá fazendo um trabalho sensacional. Legal, eu torço muito por vocês, assim, já tive aí também do outro lado como estudante. E é isso. Verdade e coração, acho que é isso. Ser jornalista é isso. Certamente, Pedro. Muito obrigado, então, novamente. E muito obrigado a você também que participou, interagiu. Muita gente hoje interagindo, participando, como já é de praxe aqui, felizmente, né? E lembrando até, muita gente chegou agora no final, viu? Muitas pessoas entrando. Não fiquem tristes, porque a live já tá no final, mas ela vai ficar salva aqui no Instagram pelas próximas 24 horas. Você consegue assistir, então, ela na íntegra, né? Completa e tudo mais. E também depois pelo YouTube a gente vai postar nosso canal no YouTube, e aí não só pelas próximas 24 horas, mas então fica lá direto. Pessoal, a gente volta na segunda-feira então, às 4 horas da tarde. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Valeu.